não é? Pois. Sim. O que interessa é que dê. Pronto. Já estão a ver ou não? Sim, sim. Sim, sim. Pronto. Isto são só o que eu e a Susana tivemos a fazer e, pronto, claro que se podem aqui pensar em inúmeros cenários. Pronto, e o que nós aqui pensámos foi diferenciar plantação da regeneração natural, porque são situações distintas, e depois ter três cenários que estão associados às tipologias de intervenção mais comuns, para simplificar, portanto, de alguma forma, e fazer uma diferenciação que está associada ao declive e à mecanização, ser maior ou menor, que é o que vai ter impacto nos custos em termos de conta de cultura. Fizemos um cenário fácil para a plantação, que era sem declive, ou um declive ligeiro, portanto, até 10%, e que não tinha pedregosidade, que não tinha afloramento, portanto, é uma situação típica de areias, se quiserem, coisas simples. E para a regeneração natural equivalente. Um cenário médio, que é declives entre 10% a 20%, aqui um bocadinho para encaixar tanto onde acaba um começa o outro, né? Portanto, para simplificar. Portanto, declives entre 10% a 20%, quer para a plantação, quer para a regeneração. Depois, na plantação, uma mecanização até 90% da área. E vocês perguntam porquê 90% e não 85% ou 80%? Pronto, é uma situação média. Fazer manual em 10% da área. Na regeneração natural é que já diferenciamos um pouco, porque do que as situações mais comuns da regeneração natural, achámos que já não era tão representativo. E então fizemos mecanizado até 66% da área e manual em 30% da área, pensando naquelas situações mais de serra, mais de baldios, pronto, esse tipo de situações assim, onde tem sempre uma percentagem moto-manual, que também podemos mudar, não é 30, é 25, pronto, podemos depois ajustar, mas é um valor para pôr em cima da mesa. E depois uma situação difícil, plantação, tanto até aos 30% de declive, com mecanização até 100% da área, manual em 33% da área, e depois na regeneração natural, uma situação difícil com apenas intervenção moto-manual. Aqui se calhar é uma situação um bocadinho mais extrema, mas podemos pensar se calhar em reduzir, mas há muitas situações que só funcionam assim, em pôr menos mecanizado e mais manual, tanto para diferenciar ali do cenário médio, e já está, digamos que mais dificultado pelo declive. Mas não sei, pronto, foi assim, isto obviamente é uma simplificação, três cenários comuns, podemos sempre mexer nas percentagens mais 5, mais 10, ou menos 5, menos 10, mas acho que isto mais ou menos corresponde, digamos que a três tipologias de cenário. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu gostava. Sim. Permitem. Ora, a questão que eu tenho só uma questão para colocar. Se o objetivo será depois comparar os cenários. Porquê? Porque o que me parece é que no cenário fácil nós podemos facilmente comparar a regeneração natural com a plantação. Já no cenário médio temos aqui diferenças em termos de instalação do povoamento. E o que eu me pergunto é se... Eu acho que não, porque só podemos comparar quando são situações idênticas, não é? Portanto, isto aqui pretende representar tipologias. Se quisermos fazer a comparação, também quando se fizer as coisas tem que se pôr tudo igual, tanto a mecanização e o manual igual para possibilitar a comparação, se for esse o objetivo. Pronto. Era aí que eu queria chegar. O que é que faz sentido ter aqui, por exemplo, no médio, duas opções, esta que vocês indicam na plantação e outra na regeneração natural, mas fazer igual, por exemplo, esta da plantação igual para a regeneração natural e que tem na regeneração natural outra igual para a plantação. É uma pergunta. Não é mais nada, é só uma pergunta. Sim, podemos, eventualmente podemos fazer isso, ou seja, alinhar o médio plantação e da regeneração, e depois aquela regeneração que está no médio passar para a difícil, para possibilitar a comparação integral entre tudo. Claro que depois aqui temos ainda as questões do site index, uma série de coisas, né? Certo. Mas também não me choca. Nós com isto
tentámos, digamos, cobrir os cenários mais comuns, mas Susana, o que é que achas? Não faço assim nenhum fim-a-pé, não. Concordo, Nuno, com o que estás a dizer. Podemos alinhar para possibilitar a comparação. Para mim, e permitam-me que do ponto de vista conceptual, os cenários fazem todo o sentido e estão com os valores de mecanização e manual, para mim tem lógica. A única questão, e isso tem a ver depois com o trabalho, o tempo de trabalho que é necessário, e se o objetivo é de facto comparar ou não a tipologias diferentes, portanto a plantação com a regeneração natural para cada um dos cenários ou não. Isso é uma opção, depois não sei qual é que é a ideia da Marta e da Margarida, é só uma pergunta, não tem... Sim. E gostei especialmente que vocês utilizassem aqui a regeneração natural de baixa e de alta densidade, porque de facto é um caso que ocorre naturalmente e, portanto, faz todo o sentido fazer essa diferenciação. Já me calei. Só dizer uma coisa, porque estavas a dizer, mas a Marta e a Margarida, aqui quem manda são vocês. A ideia é que a gente pode, se vocês nos mandarem fazer 100 cenários, a gente, combinações de cenários que não 100, a gente diz, bem, se calhar é um bocadinho mais. Mas o importante, a mim não me choca nada, por exemplo, que para fazer aquilo que a Cristina sugeriu, que nós façamos 4 cenários de regeneração natural, para estarem emparelhados, mas para não deixar de fazer aquele que só tem intervenção moto ou manual, que me parece importante, não é? Sim. É que isto depois há essa mais questão um ou menos um, para nós, se fizerem tantos, porque depois eu não sei o que é que vocês estão a pensar em termos de operações silvícolas em cada um, mas se calhar para cada uma das opções não haverá tantas alternativas assim, digo eu. Não sei. Eu já me mostro a seguir, mas pronto, aqui porque a questão da regeneração o que achávamos que era mais relevante é isso, é que temos situações que foi o que pusemos, tanto de baixa densidade, que tem 3.000 plantas, 2.500 plantas, assim, uma coisa, 4.000, assim, uma coisa que é muito diferente, e depois temos os extremos, que foi o que pusemos, que são 40.000 plantas por hectare, que é uma brutalidade, pronto. E isso é que achamos que de facto, pronto, é necessário ter essas duas tipologias, porque são muito diferentes. Pronto. Pois. Mais alguém então concorda com isto, de alinhar os 4 cenários e depois logo se vê, tanto para facilitar as comparações? Mais algum colega tem alguma... Não? Ok. Então, nós depois fazemos esse acerto. Depois então entramos na parte mais complicada, que é a questão das operações, que nós, tanto o que fizemos aqui foi pôr uma sequenciação até por fases e por agregação de operações ou de tipologia. Portanto, isto tinha aqui, este é o caso da arborização, portanto tinha a idade, portanto o compasso é um 4:1,5, mas pronto, também depende também obviamente das situações, é só como um exemplo, portanto em que pusemos tanto já para prever as diferentes cenários, né? tanto uma limpeza de matos só com grade de disco, ou para possibilitar a motorroçadora se justificar, a ripagem, portanto, a abertura depois das covas, a marcação, as plantas, a adubação, portanto essas coisas todas normais. Depois optámos por fazer as limpezas de matos em períodos de 5 anos. Depois são as operações normais, em que começamos com um desbaste aos 20 anos, tanto com as questões também normais, tanto da rechega, utilização e tanto transporte, o desbaste, obviamente, o transporte, pronto, e depois com as resinagens e um ciclo de 35 anos, que é o que se aponta que seja o mais comum, e aqui isto parte também de uma perspectiva de usar plantas melhoradas, tanto mais produtivas, portanto, isto aqui levanta-se aqui depois agora muitas discussões, mas também se pode correr o modelo e depois ver o que é que, se é aos 35, se é aos 40, mas... A partida também é o modelo para estações de índice de qualidade de estação mais elevado, não é? Ou pelo menos boa, diria eu. Sim, não é para estações... Isso depois ou seja,
Depois temos aqui nuances e nuances e nuances, né? Depois temos que, se calhar, estabilizar se não temos os cenários dos cenários, porque para mim tudo bem, mas depois isso começa a complicar-se, né? Com tantas... Sim, porque aqui tu tens várias alternativas, não é? Com este tem que cenário, nós podemos obter vários. Sim, ou seja, aqui imagino, se punha este modelo no cenário fácil, portanto, não ia usar a motorroçadora, né? Por exemplo, né? Portanto, havia aqui uma série de coisas que não se justificam nos casos ou noutros. Portanto, isto no fundo é um cenário que serve para tudo da plantação. Sim, ao fim e ao cabo, digamos que se quiser, é o menu de operações possíveis, ao fim e ao cabo, máximas, vá, acho que não falhou aqui nenhuma. Pronto, e agora pode haver umas situações, num dos casos, encaixa-se o moto manual, noutros não, noutros mais, por exemplo, aqui, imagina, na moto, só aqui para dar como exemplo, a regeneração de baixa densidade, portanto, a intervenção que se pôs foi tanto a limita de matos com corta-matos de martelos, e na de alta densidade são aquelas aberturas de faixas, pronto, que já pode ser com uma giratória com aquilo do braço, ou pode ser agora aquelas novas maquinetas que andam aí, agora me está a falhar o nome, mas que são mais potentes que um corta-matos. Pronto, pois há estas nuances, né? Mas a sequência é mais ou menos. Pois, mas cada vez que há duas operações quase alternativas, vai ter que se optar por uma, é? Sim. Portanto, aqui ia começar, pusemos uma idade em que a intervenção seria feita aos 10 anos com este compasso, com estas densidades de 40.000 árvores. Depois também podem dizer, mas normalmente começa mais tarde, é entre os 15 e os 20. Pronto. Sim, mas isso... Mas depois já são muitas, portanto, agora se calhar podem pensar um bocadinho nisto, aqui hoje se calhar é muita coisa para estar aqui a processar. Pois, isto aqui tem que ser um bocadinho pensado, sim. Sim. E mas digamos que era melhor, era só, pois era isso, era ver se estão todos, o que é que acham, tanto se acham que há operações que faltam, ou que estão a mais, ou que, tanto seja o que for, para depois estabilizarmos então o que seria tanto o sistema e não o modelo, atenção, certo. Que eu estou aqui e depois daí derivar os modelos que a gente vai simular, não é? Sim, e depois, pronto, ou seja, estabilizar o que seria, digamos que as operações base, para depois então se ver as questões dos custos e pronto, essas coisas todas. Mas primeiro estabilizar, que era para não andarmos aqui só com muitas... Estabilizar que estas operações são todas aquelas que seriam interessantes aplicar, não é? Sim. Então, se há mais, se há menos, se falta, se alguém se lembra de alguma outra questão, pronto, só para ajustar. A questão das idades, pronto, não. Mas pronto, em traços gerais era isto. Elas depois digamos que o que muda é no arranque, não é? Depois para a frente é mais ou menos alinhadas. Ok. Prontos, agora não serão sei vocês. Se algum colega pois quer comentar. Tenho eu, para variar. Não é bom. Ora, eu não faço. A minha intervenção é do ponto de vista de perguntas mais do que tudo o resto. Acho interessante, tenho aqui uma questão na plantação, que não pôs muito bem, que eu já estava a ver, porque tem aqui uma desrama, eu para já não gosto de controle de matos, acho que era melhor pôr em controle de vegetação espontânea, mas isso é uma questão de pormenor. Tem aqui uma desramação que eu não vejo agora. Está à idade 10. Aos 10? Aos 10, sim. Desramação, mas atenção, que nós estamos a ter muitas plantas. A desramação é total ou parcial? É que para mim a desramação faz sentido nas melhores árvores, não é? Porque sim. É uma operação cara. Portanto, se calhar pôr aqui uma percentagem, desramar 50% dos indivíduos, porque senão depois em termos de custos vai agravar um bocadinho. A outra questão é o desbaste. Pelo que eu percebi aqui, são desbastes de 5 em 5 anos. Certo, Bruno? Certo. Do ponto de vista económico e do ponto de vista silvícola, não sei se
podemos alargar, até por uma questão de custos, os despachos para os 10 em 10 anos. Pergunto eu, porque eu acho 5 em 5 anos muito curto para os despachos. Se, por exemplo, tiver estação. Exatamente, era isso que eu ia acrescentar. Numa estação de qualidade alta, não me choca de 5 em 5 anos que os desbastes sejam pagos pela madeira que sai ou pelos resíduos que saem. Já me choca nas estações de baixa qualidade, até porque depois o crescimento das árvores, se calhar, não atinge as árvores não atingem as dimensões que nós queremos e estamos a impor aqui uns custos e um nível de trabalho muito, muito intenso em termos de plantação. Mas por isso é que eu falava às questões aqui do site index, portanto, que não estão aqui pensadas. Portanto, não sei se temos que definir, portanto, ou definimos um igual para todos e depois ajustamos isso, porque obviamente isso tem aqui implicações, né? Isto não pode ser como receita, né? Aqui está um cenário, né? Hipotético, né? Sim, então, mas temos que, pronto, é isso. Do ponto de vista da nossa simulação, vocês podem adaptar o modelo que vamos aplicar, pode depender do site index. Isso não tem problema. Porque nós vamos simular os vários site index, nos casos aplicamos um modelo, noutros casos aplicamos outro. Exatamente. Isso aí para nós não dificulta. Dificulta mais, se calhar, por aqui algumas coisas que não estejam consideradas no programa, isso sim, mas isso compete-nos a nós por isso tudo. Agora, simular diferentes modelos para o site index até um determinado valor e depois outro, isso aí não tem problema nenhum. E mesmo isso que a Cristina estava a dizer também depende um bocadinho do cenário, por exemplo, porque se eu estiver numa situação difícil, ainda com o site index médio, se calhar os custos da exploração não pagam. Se tiver um cenário mais médio, fácil, se calhar pagam, até porque hoje em dia é que estes despachos iniciais, não o pré-comercial, mas depois os outros, como tem uma percentagem até significativa de postes e varas que estão muito valorizados, isso ajuda. Portanto, pronto, aqui depois há estas nuances todas que não... Porque, ao contrário do eucalipto, em que é tudo igual, tanto ao mesmo preço, né, com os mesmos custos, aqui tem muitas nuances. Portanto, isso é que torna isto divertido, né, mas complexo. Mais difícil. Né? Mais difícil, pronto, é isso. Portanto, Não, e depois eu acho que também tem a ver com a abordagem, se de facto queremos comparar os diferentes cenários com o mesmo modelo ou não. Pois, eu penso, vou dizer a minha opinião, aqui o objetivo não é tanto comparar, é tanto fornecer informação a quem quer aplicar aquilo, ter uma ideia de qual é que é o resultado da análise económica. Pois, claro, a pessoa automaticamente pode querer comparar, corre dois. Não, não é isso, e até eu acho que o que é interessante é ver, depois as pessoas terem informação, que é, imagina, podem estar formatadas, como eu pus aqui, não, vamos fazer um desbaste a cada 5 anos. E depois até vermos que na simulação, que se calhar se fizer a cada 8 anos, que até pronto, é melhor, portanto, que o rendimento é melhor. Portanto, eu acho que isso é que é interessante. Sim. Sim, porque nós podemos fazer várias simulações e depois na tal interface que a gente quer fazer, em princípio, é uma coisa mesmo para utilizadores. Os utilizadores não vão correr o modelo, se quiserem podem, portanto têm acesso ao simulador para correr outras coisas, mas é terem ali uma série de sugestões e a gente pode, em conjunto, definir quais são as sugestões para cada site index e para cada situação às quais eles vão ter acesso aos cálculos já feitos. Se eles quiserem obter outros valores, vão ao simulador. Mas aí as pessoas depois acham um bocado complicado. Grande parte das pessoas. Portanto, a ideia é um bocado essa. Portanto, eu acho que se calhar, a partir desta informação que existe, vocês podiam continuar a trabalhar e tentar, para aqueles cenários que já estão feitos, alocar-lhes, em vez de porem aqui as opções, dizerem já quais são as opções das operações, tá que querem que nós testemos, sim. Para depois nós podermos começar a fazer as simulações. Aqui isto já ajuda bastante,
porque já me vai permitir verificar o que é que o programa já contempla, o que é que tem que acrescentar. Portanto, com isto eu já tenho algum trabalho de casa, especialmente a Marta, que estava muito triste, que podia trabalhar pouco. Eu não tinha preciso só informação para trabalhar. Eu Portanto, a preciso gente só de agora 3 já minutos, vai. venho já. Percebes? Já vamos adequar e há aqui umas coisas que a gente não considerava e depois temos de discutir com vocês. Por exemplo, há um desbaste. Qual é que é a informação, o critério que vocês querem usar para o desbaste, para ver se a gente já o tem contemplado. Portanto, há várias interação que a gente já pode fazer só com esta informação. E do vosso lado, podiam começar a tentar definir modelos mais concretos, não precisa ter só um. Calhar ajudava a usar aquele ficheiro que nós fizemos. Pois foi, já nem me lembrava. Aquele ficheiro tem tudo, é mais fácil fazer as escolhas e pôr a informação toda. Marta, mas o ficheiro se calhar não tem estas operações todas. Tu primeiro vais ter que adaptar o ficheiro. Ok. Portanto, agora, não sei se vocês se lembram de um ficheiro que a Marta fez para vocês escolherem as várias operações. Ela primeiro vai adaptá-lo a estas operações que vocês colocaram aqui, para depois vos facilitar a sugestão dos modelos que vão querer aplicar para cada uma das situações, para nós depois fazermos a corrida do simulador. Mas eu não tinha lá resinagem, acho eu. Pois, acho que não. Portanto, vamos apagar aquelas operações que nós lá temos e que também tornavam aquilo muito complicado e que não estão aqui listadas, e vamos acrescentar as que estão aqui listadas e que não estavam, para vocês depois seja mais fácil construir os modelos que querem que nós testemos em cada um daqueles cenários de dificuldade. Pois, e se vocês quiserem dividir diferentes modelos em função do site index, isso também é perfeitamente possível, não tem problema nenhum. Mas calhar... sim, Cristina, diz. Desculpa, aqui no seguimento, eu não percebi se na regeneração natural não consegui ver se tinham a desrama ou não. Tem. Ok, pronto, obrigada. Tem também a outra Cristina, a Cristina Alegria com a mão levantada. Sim. Eu peço desculpa, eu não sei o que é que está a passar com o meu vídeo, mas está alto. Há bocadinho estava a dar, agora não está a dar, não sei porquê. Eu só queria comentar o seguinte: acho que de facto estes quadros são bastante elucidativos de todas as operações que podemos pensar. Também concordo que se calhar depois tem que ser afinado um bocadinho. Eu sei que a professora Margarida não gosta dos modelos de silvicultura. Mas pronto, chamemos-lhe assim. Vamos a dizer assim, mas pronto. E nesse sentido, eu se calhar partilhava convosco um estudo que eu também fiz sobre simulação de vários cenários, em que utilizei os modelos que na altura existiam à época, que eram aqueles que estão naquele documento do Louro et al. E do professor Oliveira, e depois também fiz mais umas simulações, uns para plantação, outros para regeneração natural, pronto, a título informativo, não sei se poderá ter algum interesse ou não, para eventualmente se estabilizar quais é que são os modelos que consideremos que são mais representativos ou que fazem mais sentido para aquilo que é a nossa floresta de Pinheiro Bravo, não é? E pronto, e concordo com o que a Ana Cristina estava a dizer. De facto, há aqui algumas operações que, dependendo um bocadinho do destino da madeira, podem fazer sentido ou não, não é? Porque se for para a regularia, para que é que a gente anda a fazer descamações? Portanto, acho que há aqui várias... De qualquer forma, sim, e de qualquer forma a desramação, mesmo quando se faz, como a Cristina estava a dizer, deve ser só nas árvores do futuro, não é? Claro. Exatamente, sim. E, portanto, há outra questão também que é a questão do risco de incêndio, não se esqueçam disso. Sim. Sim, mas por uma questão de risco são parciais, não é? Sim, é isso, mas... Pronto, mas essa parte do simulador já pergunta qual é a percentagem de erros. A percentagem, claro. Não, podia não perguntar. Repara, há várias coisas que eu e a Marta vamos ter que alterar um bocadinho, mas é ótimo, porque a gente quer é que o simulador faça o que os utilizadores querem, não é? Mas esta, por acaso, ele já tem. Ele pergunta qual é a percentagem, pode pôr em todas, pode pôr só numa percentagem. Portanto, e o custo é por árvore, portanto, o custo depois é ajustado. Eu também acho que seria importante definir outra coisa aqui no seguimento que a Cristina Alegria estava a falar, não sei se a interrompi, se não, que é
é importante definir os objetivos em termos de produção, ou seja, que tipo de madeira nós queremos, se queremos resinagem ou não. Eu sei que aqui contempla sempre a resinagem, porque isso vai ajudar a entender, a Margarida já sei que também embirra com os modelos de silvicultura, mas isto são modelos tipo de silvicultura, que obviamente depois vão ter que ser adaptados a cada povoamento, mas ajuda também a perceber vamos chamar cenários, que é para não chamar modelos de silvicultura, mas ajuda a perceber os cenários, porque como a Susana estava a dizer, e a Cristina Alegria, se é um povoamento para rolaria, epá, não vamos fazer desramação, e se calhar não vamos fazer metade dos desbastes que estão aqui, porque Exato. também os objetivos definem o termo de explorabilidade, que nós temos aqui até aos 35 anos, e então isso tem que ser assumido, ou seja, nós estamos a definir modelos de silvicultura, eu aqui agora não é negociável, eu vou mesmo usar o termo, modelos de silvicultura para uma revolução, no caso, a um termo de explorabilidade de 35 anos. Agora, se um produtor pegar nisto, eu estou sempre um bocadinho a pensar um bocadinho no produtor, e tiver um negócio bestial aos 25 anos, se calhar ele não vai deixar chegar ao termo de explorabilidade. Mas perceber os objetivos e perceber que do ponto de vista económico, apesar de ter um bom negócio aos 25 anos, aos 35 anos ainda tem um melhor, ele vai esperar. E também ou não, isso depende depois tudo do mercado. E temos que, o Nuno chamou aqui a atenção para outra coisa importante, que é o risco de incêndio, e ele está aqui previsto no modelo com muito controle de vegetação espontânea, e aqui a desramação de facto é importante para minimizar os riscos de incêndio. Eu muito sinceramente gostei dos modelos. O que acho é que é importante definir os objetivos e deixar claro numa frasezinha só objetivos e termos de explorabilidade, para aparecer logo no início. Posso só fazer uma intervenção? Eu, por exemplo, vejo, pelo menos daquele estudo que eu fiz, vejo mais difícil, por exemplo, produzir madeira de grandes dimensões em cenários de regeneração natural, porque iniciamos com um grande número de árvores por hectare, não é? E vamos ter que, ao longo do tempo, ir tentando diminuir esse número de árvores. E depois vamos ter sempre povoamentos muito densos e vamos ter problemas de estabilidade depois dos povoamentos e nunca podemos fazer desbastes de grandes intensidades, não é? Portanto, esse tipo de cenários são se calhar mais apropriados para a produção de regularia e de madeira de mais pequena qualidade, não é? Enquanto quando estivermos a falar em plantações, em que podemos estabelecer logo um compasso inicial, digamos, mais próximo do definitivo, e fazendo, portanto, depois essa tal gestão das densidades e terminar com um número relativamente baixo de árvores, não é? Se calhar na ordem das 500 árvores por hectare, se calhar já estamos a trabalhar para grandes dimensões, não é? Portanto, eu acho que há aqui também, se calhar, o próprio modelo e a forma como vamos gerir o povoamento poderá dar-nos logo limitações quanto ao objetivo de produção que vamos ter. Até porque, se calhar, em estações de baixa qualidade, se calhar, dificilmente conseguiríamos ter, se calhar, material de grande dimensão, digo eu. Sim, sim. Não sei, eu acho que há aqui várias coisas que se calhar temos que pensar bem e criar aqui algumas tipificações para diminuir então também o número de simulações que vamos fazer, não é? Mas, desculpa lá, Cristina Alegria, aqui no cenário de baixa densidade, perdão, nós aqui aos 10 anos já temos 167 indivíduos por hectare, pode-se eventualmente fazer aqui uma redução de densidade mais forte aqui assim, e aos 10 anos, apesar das árvores poderem ter fraca estabilidade, se a limpeza, que é o que se trata, onde os baixos estão comercial for forte, aqui elas ganham estabilidade. O que eu não percebi, eu não passa lá para a alta densidade, porque eu acho que estamos a falar fundamentalmente nisso. Pois, aqui fica sempre aqui é impossível.
Aqui eu acho que se calhar tem que se repensar, porque ou se inicia aqui mais cedo, assume-se que estes 40 mil indivíduos são para aí aos 5 anos, e depois faz-se aqui uma redução, tem aqui um desbaste não mas, comercial. Cristina, depois podemos pensar é que se vamos retratar cenários ideais ou cenários reais. E um cenário real em Portugal é a regeneração natural que passou o tempo certo de intervenção. Tens 40 mil indivíduos aos 10 anos porque não fizeste nenhuma intervenção. Claro que sim. Mas se calhar, aí, desculpem-me, como silvicultora, eu acho que aos 10 anos é tarde para fazer a primeira intervenção. Cristina, há situações em que fazem aos 20. Ou aos 30, ou não fazem. Sim, não é, eu sei, não é isso. Não é isso. Mas eu acho que era interessante também termos um cenário para uma situação que não é correta, mas que é o que temos mais em Portugal, que é a regeneração natural, que passou o tempo da sua intervenção ótima, porque isso ajuda, né, para as pessoas perceberem como é que é quais são as consequências dessa intervenção e como é que, digamos, qual é o melhor modelo, portanto, fazer até podemos corrê-lo e... Mas aqui eu fazia uma abordagem também didática, que era, se não fizerem nada, o que vai acontecer é isto e o que vão ter é este tipo de material lenhoso. Se reagirem atempadamente, o que vão ter é aquilo. Aí eu acho que mas olha, ainda assim, é a minha formação de professora, ok? Estas intervenções têm interesse porque têm muito potencial, precisamente por terem muita densidade para gerar postes e varas que estão muito era isso exatamente. Olha, está aqui a Rosário Alves, muito bem tocada, com a mão levantada. Era isso que eu ia exatamente comentar, porque o Nuno já tinha falado nisso anteriormente, e efetivamente são produtos muito valorizados, e por exemplo, e para isso precisamos mesmo de estar a trabalhar com altas densidades por causa da madeira ficar bastante densa e os fustos bastante retos, não é? E portanto, aquilo que nós dizemos que não é correto, podemos ter aqui de facto um aspecto positivo no sentido de produzir esse tipo de produto. Portanto, lá está, o objetivo para o qual estamos a produzir vai ser muito importante definirmos à partida. E, portanto, podemos manter cenários de alta densidade exatamente com o objetivo de produção de postes. Por que não? Pergunto eu. Rosário. Sim, olá, bom dia. Eu também ia no sentido das intervenções anteriores. Ou seja, eu acho que um dos grandes desafios nas opções técnicas, não só de proprietários, mas mesmo técnicos, é esta questão dos povoamentos de regeneração natural com elevadas densidades. Há aqui um desafio muito grande na estabilidade dos povoamentos e na rentabilidade de prosseguir. Eu diria que até em alguns casos há dúvidas sobre se deve conduzir a regeneração natural ou se deve, por isso, simplesmente optar por cortes em manchas, em talhões e fazer a replantação. E eu acho que estas simulações, a partir das situações reais, podiam-nos trazer alguma luz a esse tipo de opções e de decisões, porque a estabilidade dos povoamentos é, de facto, um desafio grande em muitas situações, nomeadamente quando há em zonas de montanha, ventosas, e em que a intervenção é complicada. E eu própria, em alguns povoamentos, não sei qual será a melhor decisão, se é prosseguir com a regeneração natural, porque os custos são muito elevados, não é? Os custos são muito elevados. E, portanto, acho da maior pertinência, a partir destas situações reais, para além daquilo que é e que deve existir também, que é a simulação dos modelos com os objetivos, que acho também muito importante que se tenha. E depois, só para terminar, não sei se foi referido, mas a parte da regeneração, assim como a questão das descamações ou dos desbastes, também tem que ter aí, essa se calhar mais fácil, mas tem que ter também uma
uma porcentagem definida ou... Pois, Rosário, eu já reparei que eles no fundo têm sempre o número de árvores, o número de árvores que é retirado na coluna que está chamado como passo. Ok. Eu também estava a dizer isso há bocado, que era o critério e o peso do desbaste, mas depois vi que pelo menos tem que se pôr, sim, mas depois à frente tem que se pôr, portanto, há uma coluna seguinte que diz, digamos que a intervenção, portanto, a intensidade da intervenção, tanto ao fim e ao cabo. Pois, eu arriscava a sugerir, para nós sermos pragmáticos e andarmos para a frente, que o Nuno, a Susana. E as duas Cristinas, por exemplo, o Pedro também vai falar, que agora fizessem um grupinho para definirem alguns modelos já mais específicos para cada uma das situações, que não têm que ser todos aqueles que a gente vai fazer, era para começar, porque depois, à medida que a gente vai tendo resultados, podemos acrescentar sempre mais modelos, isso não é mau. Mas que era interessante que vocês se juntassem e que vocês, ou um grupo, um subgrupo que vocês decidam, para nos darem depois já os modelos mais especificados para nós podermos começar a fazer simulações em breve, digo eu. Independentemente de estarmos muito preocupados se são só aquelas, porque depois acrescentar mais alguns modelos não vai ter dificuldade nenhuma. Era bom começar. Pedro. Olá a todos, bom dia. Desculpem lá o atraso. Só aqui para dar mais lenha para a fogueira. É que aquilo que temos visto, também muitas dos contactos que os nossos colegas estão aqui a gerir áreas destas de alta densidade de regeneração natural, é que temos casos de diferentes soluções, com diferentes resultados e mesmo intervenções tardias, e às vezes até muito mais tarde, que resultam em povoamentos mais tarde de madeira de alta qualidade. E por isso eu acho que aqui nestes modelos ou sistemas de silvicultura que temos aqui que alinhar, temos que lhe dar aqui uma certa tolerância e flexibilidade. Nem podemos à partida, isto na minha opinião, definir o que é que vai ser o produto final, o que é que vamos pretender, porque, como a professora Cristina estava a dizer, as questões de mercado ao longo destes 35 ou 45 anos vão mudar, de certeza, e vão criar oportunidades para diferentes produtos. E o mesmo se passa com a questão da regeneração, seja de alta ou de baixa densidade. Acho que aqui a qualidade da estação é que vai definir a madeira e a qualidade de madeira que vamos lá ter, em que podemos ter um povoamento que veio de uma regeneração natural de alta densidade, mas que tem madeira de grande qualidade. E isso viu-se muito. Nós há 2 anos provemos umas visitas de campo sobre desbastes e povoamentos com 30 anos e que vinham desse tipo de regeneração e que tinham diâmetros e crescimentos fantásticos. Por isso não custa-me às vezes definir assim à partida um modelo chapa 5, isso acho que nunca podemos ir por esse caminho. Temos aqui de ter flexibilidade de adaptar e de gerir ao longo do ciclo, ok? Depois, aqui em relação às operações que o Nuno tinha colocado, aqui faz-me só um bocadinho de confusão, é que estas operações da rechega, trituração e transporte, se devemos estar aqui a incluir no modelo. Não, tinha essa questão também para colocar, que é, se pomos a parte da venda como sendo venda em pé, como está no caso da resina, que é só o é o mais tradicional, digo eu. Acho que é o mais normal, é isso. Ou ter o custo da exploração e depois ter a venda. Pronto, mas se calhar é melhor fazer como o Pedro está a Era uma forma de simplificar, não é? Sim. Nós costumamos fazer como o Pedro está a dizer, mas podemos considerar um custo na operação. Mas pode ser, até se simplifica. Nós costumamos não considerar. Porque depois começamos a entrar com muitas variáveis, o custo do transporte, do corte, que chega, isso são muitas variáveis. É preferível estabilizar um preço para o produto que vai sair naquele desbaste, ou no corte final, um preço médio por metro cúbico, do que estarmos aqui a tentar acertar vários valores para estas operações todas. Desculpa, Pedro.
Não, e depois a questão da resinagem, realmente, ou definimos que é uma resinagem à vida, temos que pôr essa opção ou não, ou resinagem à morte. Depois tens ali 5 anos, mas aquilo não encaixa no que é esse ciclo normal de... Sim. Também já reparei. Depois tens os últimos 5 anos. Rosário. Não, eu compreendendo aquilo que o Pedro diz, e pode-se decidir que é esse o caminho, mas eu não abandonaria a questão dos outros custos, não é? Porque isso traz também mais informação, nomeadamente na ótica do produtor, não é? Que está sempre muito menos informado e, portanto, se tiver, digamos assim, uma ferramenta que lhe proporcione também essa informação, ou a possibilidade de introduzir essa informação no seu sistema, eu acho que agora o ótimo é inimigo do bom, depois há que fazer esse balanço, mas quem tiver com a ferramenta aí, pronto, decidirá, mas eu acho bastante pertinente estas coisas aqui que as operações que o Nuno colocou e ter os custos associados a isso, fazem parte, digamos assim, do itinerário económico e técnico. Mas agora, não sei a complexidade que isso trará e numa lógica de facilidade, pronto, alinharei com Pedro, mas gostaria dentro do ótimo, não é? Ou do que eu gostaria, eu preferiria que tivesse Rosário, desde que nós tenhamos o preço da madeira em pé e o preço da madeira à porta da fábrica, nós até podemos fazer 2 opções. Quer dizer, o simulador agora não está Pois era isso, a venda em pé e a venda... Eu posso pensar em que ele dê 2 informações. Se a madeira for vendida em pé, o resultado, o valor atual líquido ou a renda anual equivalente será este. Se o proprietário for responsável pelas operações Exatamente. pela exploração florestal e vender à fábrica, será este. Isso aí é possível. Exatamente, e depois fica o intervalo para ele tomar a opção se vende em pé ou se vende à porta da fábrica adquirindo os respectivos serviços, que é nesse caminho que eu acho que nós devemos caminhar para não ser uma coisa sempre tudo por grosso e tudo assim. Sim. Eu agora se calhar propunha que vocês, entre vocês, arranjassem um grupinho para nos darem alguns modelos já mais detalhados. A Marta vai acrescentar as operações que aqui estão e que não estavam consideradas naquele fecheiro Excel que vos mandou. Isso é rápido, para vocês depois nos poderem mandar, e não se preocupem excessivamente em ser exaustivos, porque para nós é mais importante começar a fazer algumas corridas do simulador, uma vez que antes do correr vamos ter que fazer algumas alterações. Então, nem que nos mandem 10 modelos, a gente começa logo a correr esses, enquanto vocês podem ir pensando noutros. Ou se calhar até gostarão de pensar noutros depois de ver os resultados de correr os primeiros. Sim, mas primeiro precisamos o dos custos das operações, que ainda é outra... Claro, para cada um dos modelos que nos mandarem, tem que listar as operações, sem ser com alternativas, como está aqui, dizer, este modelo, a limpeza de matos é feita com correntes ou com martelos ou o que seja, e o custo é este, que é para nós depois podermos correr e depois podemos fazer isto interativo, não é? A gente corre, mandamos para vocês, fazemos uma reunião e se vocês quiserem correr outras opções, isso depois, uma vez que já tenhamos algumas opções a correr, acrescentar algumas não vai ser complicado. As primeiras vão ser as que demoram mais tempo, porque vai implicar mexer no programa. E isso tem que ser feito com alguma calma. Mas depois daquilo estar a correr, vocês dizem, agora afinal eu quero experimentar quanto é que dá se fizer isto de uma maneira diferente. Isso depois é relativamente rápido. Depois, em termos de interface, é que nós no nosso grupo até podemos correr mais opções do que aquelas que pomos na interface, porque se a interface for demasiado complicada para o utilizador, se calhar o utilizador vai achar muito complicada. Vai continuar a estar sempre o modelo disponível e, portanto, aquele utilizador com maior formação pode sempre correr o seu próprio modelo de silvicultura. Não tem grande problema, não é? Aquilo é mais para um utilizador menos informado, em que lhe são dadas sugestões e a análise económica de cada uma das sugestões. Sugestões para a sua situação. Mas nós não devemos tentar já fazer todas as opções que nós vamos simular, fazer isto de forma mais
iterativa. Vocês sugerem-nos umas, corremos essas, analisamos os resultados, se for preciso fazer mais, fazemos mais. Agora, só antes de passar a palavra à Rosária e à Cristina que levantaram a mão, há uma coisa aqui muito importante no caso do Pinha Bravo. Os modelos para estimar o índice de qualidade da estação não são muito fiáveis porque foram baseados em muito poucos dados. E nós, na primeira versão da interface, vamos pôr aqueles que estão nos profs. Era bom que a gente conseguisse juntar um conjunto de dados, que nós já vos demos também o fecheiro Excel, que nos permitissem melhorar aquele modelo para estimar o índice de qualidade da estação. Porque isso depois, a primeira coisa que o utilizador da interface precisa dizer é dizer onde é que é o seu local e nós temos que lhes dar a gama de índices de qualidade da estação que são adequados para o clima daquele local, explicando mais ou menos as melhores classes, a que situações de sol correspondem às piores, e ele escolhe qual é a sua. Portanto, se essa parte não for muito boa, toda a análise económica depois vai depender disso. Portanto, é bom que pensem também, tanto os dados, como eu vos expliquei, os dados para construir modelos do índice de qualidade da estação, não é preciso parcelas permanentes, não é nada de complicado, basta dados de inventário florestal, de preferência em povoamentos não muito novos, porque nos muito novos a estimativa do índice de qualidade da estação não será excelente. Portanto, a gente só precisa de saber a coordenada, a idade e a altura dominante, mais nada. A partir daí, essa parcela já é elegível para melhorar o modelo. Rosário e a Cristina, não sei qual é que levantou primeiro o braço. A Rosário. A Rosário. Era só uma pergunta, porque como não tenho estado nas reuniões anteriores, relativamente aos custos daquilo que eu li das atas, a base vão ser os custos padronizados através da CABOF e das portarias que têm sido, ou não? Não. É aqueles custos que vocês acharem que fazem sentido e, se vocês acharem que isso é pertinente, os custos podem ser diferentes de região para região. Uhum. Quer dizer, não é de conselho para conselho, mas quer dizer, grandes regiões, não é? Sim, agora outra pergunta que pode não ser logo, digamos assim, nos primeiros modelos, mas os custos vão estar, digamos assim, inseridos no modelo e padronizados, mas vê possível, passo pleonasmo, a redundância, a possibilidade de depois serem introduzidos pelo próprio? Sim, estamos a pensar nisso. Nós estamos a pensar nisso. Repara. Okay. Porque há duas coisas. O próprio, deixa-me só dizer uma coisa. A maneira como a gente. Sim. Ou eles são atualizados de tempos a tempos, por exemplo, agora até é muito pertinente, porque estamos com uma inflação enorme, não é? E os custos estão a progredir. Ou eles são para o modelo ter alguma adesão à realidade, ou, por exemplo, todos os anos é revisto o modelo e atualizados os preços, não é? Ou então é dada a possibilidade ao utilizador, mas como bem disse, o modelo para ser utilizado tem que ser simples e, portanto, tem que ter lá tudo dentro e a pessoa ser o mais simples possível, e esse deve ser, de facto, o ponto de partida. Para um utilizador mais avançado, pode eventualmente ser pertinente, mas há esta questão da atualização dos... Pois, não, sim, como eu imaginei, mas claro que depois vocês podem ter outra ideia, nós fazíamos uma atualização dos custos de 6 em 6 meses, mas eu penso que será possível sem o utilizador ter que correr o simulador, não é? Portanto, sem ter que alterar as produções, que será possível eu fazer uma aplicaçãozinha simples em que ele diz que quer mudar estes custos, e então a quantidade de madeira continua a mesma, mas a análise económica vem diferente. Eu acho que é possível. Neste momento ele não está a fazer isso, não é? Tu, para mudar os custos, neste momento terás que correr o simulador outra vez. Como a ideia é que a interface não corra ao simulador, mas vai lá ter, chamemos-lhe uma tabela de produção, não é? Com os vários anos. Portanto, possivelmente, se a gente guardar lá os custos que usou, é fácil pôr uma interfacezinha para perguntar se eles querem mudar custos e a gente recalcular essa parte. Não está feito, mas eu acho que seria interessante, de facto, porque é uma das coisas que as pessoas são mais críticas, não é? Dizem, eles fizeram com 40 euros o metro cúbico e eu consegui vender a 45, faz de... Pronto, vá, troca lá isso que a gente logo diz quanto é que é, não é? Eu vou tentar que isso seja possível, alterar os custos. Cristina.
Eu acho que eu agradeço o convite para fazer parte do grupo. Se o Nuno e a Susana, que foi quem fizeram este primeiro trabalho, quiserem, estou à disposição. Acho que por uma questão de facilidade, a Margarida e a Marta nos deviam dizer, comecem por 10 modelos, ou 5 modelos, ou 8 modelos, os que quiserem. Para a malta não se esticar, senão às páginas estamos lá a mandar 20 modelos. Cristina, para nós o ideal é que vocês mandem pelo menos um modelo para cada uma das situações, que é para nós termos cada uma das situações programadas. Porque depois das várias situações estarem programadas, algumas delas vão implicar mexer no programa, depois fazer mais alternativas para cada uma daquelas situações já não me parece complicado. Portanto, pelo menos se tivermos 7 situações, pelo menos que tenham um modelo para cada uma delas. Sim. Mas depois podem propor mais, até porque a ideia é que seja iterativo e que vamos melhorando a ferramenta ao longo do tempo, não é? Sim, mas acho que é melhor começar devagarinho e iterativamente também, aí concordo. É melhor menos modelos e abarcar todos os cenários. Sim, eu acho mas não pressionar ter 10 modelos no mesmo cenário e depois só um do outro cenário, mais vale ter um de cada, e depois, à medida, eu muito sinceramente acho preferível ver os resultados dos primeiros cenários para fazer a mão e para perceber onde é que se podem alterar os modelos de silvicultura para melhorar. Pois pode ser assim, até porque repara, a plataforma ainda não existe, não é? E ela só é posta online quando vocês acharem que já é interessante. Portanto, a gente inicialmente pode ter um modelo para cada cenário e vocês dizem, está interessante, mas agora quero pôr aí mais umas alternativas antes da gente a pôr online. Tudo bem, não é? Mas de facto ter pelo menos um modelo de silvicultura para cada um dos cenários acho que era útil. Que é para nós vermos o que é que tem que ser acrescentado no programa. Certo? Para mim, certo. Pronto, se mais alguém quiser fazer parte do grupo que está a definir os cenários, penso que será bem-vindo. Basta contactarem a Susana ou o Nuno. E acho que o importante mesmo é agora, a Marta gravou a nossa reunião, portanto vai fazer um sumário das discussões que foram aqui tidas e das decisões que nós tomamos. Será mandado para vocês, se virem que alguma coisa não está bem, emenda-se. E é importante depois que vocês falem entre vocês e que proponham uma data para nos mandarem os modelos de silvicultura, porque eu já percebi que isso é muito importante, haver datas, porque como nós, não sei porquê, somos um povo muito trabalhador, estamos sempre a trabalhar não sei quantas horas por dia, se a gente não tem... A pessoa, se tiver prazos, até pode não o cumprir, mas pelo menos não se sente bem porque não cumpriu o prazo e vai andando. Se a gente não põe prazos, isto resvala tudo. Por isso eu perguntava-vos quando é que vocês acham que conseguem fazer uns primeiros modelos de silvicultura. Antes dos prazos, professora, eu queria fazer uma pergunta, mas o Pedro também tinha levantado antes de mim. Pedro, desculpa. É só uma pergunta prática em relação àquela informação de inventário. Era a minha também, diz lá. Nós precisamos das coordenadas exatas no ponto, ou podem ter aqui uma margem de datas de 15 metros à direita ou à esquerda, porque eu tenho alguma informação de inventário. Sim, não quero, mas é assim, se vocês não quiserem dar as coordenadas, a gente pode-vos dar acesso à base de dados geográfica, onde a gente vai buscar os dados climáticos e de solo e não sei o quê, e vocês dão-nos isso. O que a gente quer é essa informação. A gente só quer a coordenada para cruzar com a base de dados geográfica, onde vamos buscar os dados de clima, os dados de solo, os dados de declive, percebes? Portanto, não dando a coordenada certa, eu acho que será melhor a gente combinar com vocês como é que vocês podem dar os dados que a pessoa quer. Porque repara, se a gente vai buscar ao modelo digital do terreno, tu dás uma coordenada ao lado, com a variabilidade que há no nosso país, a situação já pode ser diferente. Podemos arranjar uma maneira de vocês nos darem aquela informação que a gente precisa. Mas tem que ser buscada à mesma shape que nós estamos a ir buscar. Boa ou má, que é para depois aquilo ser tudo consistente, não é? Mas se a gente facultar a shape que estamos a usar. Posso fazer só uma pergunta? Estamos a falar em que margem de erros para as coordenadas? Porque é isso que se trata, não é, Pedro e Nuno?
É, porque eu tenho. Nós não temos, Centro Pinos não tem, mas não temos esta informação. Mas a quem pedimos, alguns parceiros a quem pedimos, uns levantam questões. Pois. Transversal a todos é falta de tempo para nos darem essa informação. Agora, mas alguns levantam questões. Epá, eu tenho isso, mas é de uma entidade ou de um privado ou do qual tenho um contrato de confidencialidade, não é? E não posso dar isso. Posso dizer que fica ali naquela freguesia X, mais a norte ou mais a sul, mas que agora se isso tem muita influência ou se é... Pode ter alguma, percebes? Se muda a exposição, por exemplo. Se a gente chegar à conclusão que a exposição é um dado relevante, que é bem possível que seja... Professor, mas a minha pergunta é mais, é mais pragmática, que é... depois deste pedido que fizeram, já receberam alguns dados? Não. Só temos do eucalipto. Haverá dados de Pinhel Bravo em Portugal significativos que lhe possam chegar às mãos para mudar assim a qualidade da estimativa de Site Index? A Altri e a Navigator vão dar. Sim, mas tem eu acredito coisa, que as associações de produtores tenham inventários florestais, aquilo basta um inventário florestal. Mas é tal questão, às vezes é falta de tempo e disponibilidade para conseguir fazer esse trabalho, não é? A gente pode fazer assim. Assim que eu tiver alguns dados... Deixe-me só concretizar. Isso não vinha a acontecer, como parece que é o mais provável, se não se pode incluir, por exemplo, no sistema, no modelo, puxar uma tabela de produção, fazer a simulação com uma tabela de produção que seja a mais adequada para aquele local, ou não sei, mas coisa assim. Para ver qual é a mais adequada para aquele local, tens de ter o índice de qualidade da estação. Porque desde que tenhas o índice de qualidade da estação, corres o simulador, isso não é problema. Eu tenho alguns dados do IFN, mas o IFN 6 ainda não os pedi, porque eles antigamente não estavam a dar, mas agora já estão a facultar. Mas eu não sei se eles mediram a idade, eu acho que não. Porque depois estarmos a fazer isto tudo e depois aquilo que a professora diz que se tem que usar os site index dos prof, né, que são pouco representativos e depois isto não está sei se são assim tanto. Eu vou fazer assim, eu vou juntar os dados todos que tenho, vou pô-los num mapa em SIG e depois fazemos uma reunião para a gente olhar para os dados que já temos. Acrescento aqueles que a Altri disse que me ia dar, se a Navigator der alguns, acrescento também. Depois olhamos para os dados todos que há e vimos o que é que achamos. A Teresa Fonseca tem alguns, o Luís Nunes também tem alguns, se calhar a Cristina também. Portanto, podemos tentar analisar, olhar para os dados, olhar para o mapa com os pontinhos todos. Sim. E vermos se achamos que são suficientes. Acho que se calhar era o melhor. Isso era o melhor, se calhar, porque depois souberam Primeiro fazemos isso e depois logo vemos se há alguma zona onde haja falha, a quem é que a gente há de pedir. Se calhar. Se calhar podíamos combinar assim, na próxima reunião, eu e a Marta trazíamos um mapa já com os pontinhos todos que nós tínhamos conseguido arranjar até essa altura e analisávamos em conjunto para ver o que é que achávamos. Pode ser? Então, e agora aos prazos, vá, Nuno. Eu ando com um problema de prazos, eu percebo. Pois eu sei. Acho que é genérico. Eu e todos, não podes dizer eu, mas sou eu e todos. Temos todos. Nós, fechar o Excel corrigido, mandamos rápido, não é? Sim, esse é nós mandamos rápido. A outra parte é que é mais... usar para fazer os vários modelos. Que é mais pesada. Não sei, Susana, antes do dia 14 isto é difícil, não? Mas para mim. Se calhar. E aqui há algumas dificuldades. Se a gente aproveitar para trabalhar na Madeira. Pois. Não, na semana a seguir. Repara que desde que a pessoa tente mesmo cumprir o prazo, às vezes o prazo não pode ser tão curto, é um bocadinho mais comprido. Quer dizer. Tá bem, então vai, na outra semana a seguir. Então, na outra semana a seguir. Na semana a seguir a virmos da Madeira. Na Madeira vamos estar todos, não é? Não vamos estar na Madeira a fazer modelos de silvicultura. A gente pode achar que vai, mas não vai. Tudo bem, 21, daqui a um mês. Está bem, ok. De qualquer maneira, essas 2 semanas, eu tenho o IFI numa semana e a Madeira no outro. Portanto,
Até lá vou tentar também mexer no modelo e tal. Mas se nessa altura já tivemos os modelos, depois é só correr, começamos a ter alguns resultados ainda numa data simpática. Ok. O objetivo era termos coisas até ao final do ano. Termos coisas não, termos a interface já disponível até ao final do ano, mesmo que não seja otimizada, mas estar já disponível. E como eu vejo aqui algumas pessoas de outras espécies, nomeadamente do sobreiro, no sobreiro acho que era importante fazermos também uma pequena comissão que faça mais ou menos o mesmo trabalho que o Nuno e a Susana fizeram, e que agora até é mais facilitado porque já têm o resultado da discussão deles e vocês só têm é que analisar se gostam daqueles cenários ou se para o sobreiro era melhor ter outros, mas se calhar vocês podiam fazer, está aqui a São e o Pedro, podiam fazer uma pequena reunião para tentarem dar os cenários, pelo menos os cenários de dificuldade no terreno, para depois pensarem nos cenários de silvicultura que queriam que nós simulássemos. Porque estes do terreno são mais importantes, não. É mais importante que sejam definidos com alguma rapidez e aquela listagem de operações possíveis, porque isso implica a gente mexer nos programas. Porque depois os cenários de silvicultura, aquilo é iterativo, a gente simula uns, analisamos os resultados, querem mais, a gente simula mais. Não, isso aí não, também é importante, mas não é tão complicado. Agora no Pinheiro está a ser importante porque os outros já foram feitos, não é? No caso do sobreiro era importante é que vocês tentassem analisar aquele fecheiro que o Nuno e a Susana fizeram e que nós agora fizemos aqui estas pequenas alterações e verem se o acham adequado para o sobreiro ou se para o sobreiro querem propor um diferente, e também aquela lista de operações que já existe para o Pinheiro Bravo, ver se há algumas mais para o Há muitas para o mais. sobreiro. Certo? Eu tenho aqui um pedido aos colegas do sobreiro, já agora. É a minha fase de pedir, que é para pensarem num cenário do sobreiro, assim, na sua expansão ao norte do Tejo. Situações com algum declive, mais densidade, para daqui a 40 anos ser mecanizado só no tronco, sem ir às pernadas. Ok. Assim, eu acho que é uma boa solução. Coordenar-nos, eu e a São, podemos coordenar-nos a fazer meia hora. Sim, porque agora, já tendo do Pinheiro feito, é muito fácil, agora, não é? Tudo fácil, sim. Agora já temos o trabalho todo. E mesmo a própria listagem nós temos das operações, vocês só olham e veem se falta lá alguma. Portanto, eles tiveram que fazer o trabalho, o primeiro foi o mais complicado. Onde está, pois, find, resinagem, replace por extração de cortiça. Já está. É mais ou menos isso. Mas podemos tentar resinar os sobreiros. Também, ou descortizar os pinheiros. Eu acho que nós, antes de avançarmos nesse caminho, é assim, a UNAC tem já muitos moldes que é importante ver primeiro o que é que está, antes de abraçarmos já uma coisa nova. Portanto, vai levar um bocadinho mais do que a meia hora, mas acho que sim. Eu penso que a Marta tem estado a dinamizar, a arranjarmos aqui um... Sim, estou a tentar arranjar uma reunião, uma data para uma reunião com o grupo do sobreiro. Porque repara, se nós ficarmos com o pinheiro e o sobreiro bem cobertos, já não é nada mau. O eucalipto anda um bocado fugido, mas eu vou-vos apertar, portanto, está ali o menino Ricardo. Sim, eu tenho estado. Mas não me parece tão complicado, por isso é que eu não estou a falar no eucalipto. Quer dizer, o pinheiro é excelente que a gente esteja a tentar arranjar informação sobre o pinheiro, porque acho bastante importante. Prontos, não sei se querem mais alguma discussão ou se por hoje é tudo. Acho que é importante que a gente faça reuniões que sejam eficientes e que não sejam também demasiado longas para irmos avançando e para as pessoas também não se fartarem do assunto. Certo? Obrigada a todos. Obrigado. Pouco a pouco estamos a avançar. Sim. Obrigado. Bom dia.